Estamos em Apocalipse capítulo 13 e começamos a falar no final da última aula sobre o falso profeta. Agora daremos continuidade a esse estudo a respeito deste personagem e falaremos sobre ele em duas aulas. Então, esta é a primeira aula sobre o falso profeta, a parte 1, e a aula seguinte será a parte 2. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, compartilhe, comente e deixe o seu gostei. Vamos lá. Na última aula, nós vimos aqui no versículo de número 11 do capítulo 13 de Apocalipse que o falso profeta é chamado de besta que emerge da terra. O texto também diz que essa besta possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E eu já adiantei que esta é a maior característica do falso profeta. Ele é um enganador. Parece um cordeiro, mas quando fala, revela suas verdadeiras intenções. Fala como dragão. Em outras palavras, fala como o próprio demônio. Neste versículo 12, temos mais algumas características do falso profeta. Antes, porém, quero dar um panorama geral a respeito dos falsos profetas na Bíblia. Em primeiro lugar, falsos profetas sempre existiram e sempre vão existir. Olha o que diz lá em Jeremias 23, 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Infelizmente, até hoje, nós vemos pessoas confiando em profetas que falam apenas aquilo que sonham. Não receberam de Deus qualquer revelação, qualquer palavra extraordinária. Não, falam coisas de suas cabeças. Professor, qual é a garantia então que podemos ter de que o profeta está falando realmente a palavra de Deus? Ora, se ele pregar a palavra de Deus que está nas Escrituras. Essa sim é, com certeza, a palavra de Deus. Depois que a Bíblia foi terminada, cabe aos profetas simplesmente anunciarem as Escrituras com fidelidade. Isso é falar a palavra de Deus. Mas o que acontece na prática? As pessoas querem ouvir coisas que não estão na Bíblia, que estão na cabeça de inúmeros profetas espalhados pelo mundo, querendo arrebanhar pessoas para formarem o seu próprio rebanho. Já na época do Antigo Testamento, era comum que alguém se levantasse falando o que bem entendesse. Ainda assim, Deus não deixava quieto. Ele levantava profetas de verdade para repreenderem esses falsos profetas. Olha o que diz Deuteronômio 18, 20 a 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Veja que coisa séria. Quando diz aqui no texto, um profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, quer dizer, um profeta que se levanta no meio do povo de Deus e diz que está falando alguma coisa em nome de Deus, mas Deus não tem nada a ver com essa mensagem. Além disso, é mencionado aqui também profetas de outras religiões, pois diz: ou que falar em nome de outros deuses, entende? Então temos aqui em vista 2 tipos de profeta. Aquele que se levanta no meio do povo de Deus e fala o que Deus não mandou falar, e aqueles que falam em nome de outros deuses, isto é, aqueles que servem a outros deuses. Esses, é claro, também são falsos profetas. Então, temos falsos profetas dentro e fora do povo de Deus. Agora, o interessante neste versículo 20 é que diz no final: esse profeta será morto. Eu pergunto para vocês, se os falsos profetas que nós vemos hoje, em nossos dias, fossem mortos,
quando profetizassem falsamente, será que mais alguém se levantaria como falso profeta? Certamente que não. O problema é que o povo de Deus é muito passivo em relação a essas pessoas. Não digo que deveriam ser mortos, mas pelo menos ignorados. Porém, o que acontece? Eles fazem suas profetadas, mentem, enganam, erram o tempo todo e mesmo assim continuam a ser ouvidos. Se fosse na época lá de Deuteronômio, na primeira profetada eles seriam mortos. Isso deve servir de lição para nós hoje. Continuando aqui Deuteronômio 18, versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Isso mesmo, irmãos e irmãs. Se algum profeta que você conhece disser alguma coisa, profetizar algo que não se cumprir, não tenha qualquer temor desse tipo de gente. Não o respeite mais. Pare de continuar ouvindo as profecias que ele profere. Vamos para outro texto, Lucas 6:26. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Olha só, Jesus falando que antigamente os pais, isto é, os antepassados, eles louvavam os falsos profetas. Isso revela duas coisas. Primeiro, que, como eu tenho dito, falsos profetas existem desde sempre. Em segundo lugar, os próprios antepassados dos judeus louvavam esses falsos profetas, assim como acontece hoje, não é verdade? Jesus, nosso Senhor, advertiu várias vezes a respeito dos falsos profetas. Veja só, Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Você percebe aqui a enganação peculiar do falso profeta? É como diz em Apocalipse 13. Ele surge como um cordeiro, mas fala como dragão. Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. De fato, é o que temos visto, muitos sendo enganados por eles. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Há muita gente que segue um falso profeta e fica justificando, citando as coisas extraordinárias que esse profeta faz. Ora, esse indivíduo tem que ler mais a Bíblia. Jesus advertiu sobre isso. Ele disse que surgirão falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Que coisa, hein? Há eleitos de Deus que ficam caindo nessas ladainhas. Na época do apóstolo Paulo, era comum encontrar um falso profeta. Quando ele partiu em sua primeira viagem missionária e foi para a ilha de Chipre, olha o que aconteceu lá. Atos 13, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Viu só? Bar-Jesus era um falso profeta. João, este apóstolo que escreve o Apocalipse, no final do século I, ele já vivia numa época cheia de falsos profetas. Olha o que o apóstolo João diz em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Observe, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo
fora. Agora, este mesmo apóstolo João, ele reconhecia que os crentes de verdade, eles venciam os falsos profetas no poder do Espírito Santo de Deus. Olha aqui 1 de João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, quem? O Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Entenda uma coisa: na era da igreja, anticristos e falsos profetas surgirão o tempo todo. É claro que no final da era da igreja, nós, se estivermos vivos, veremos o anticristo e o falso profeta. O anticristo final e o falso profeta final. Porém, independentemente disso, todas as épocas da era da igreja têm tido os seus anticristos e os seus falsos profetas. Vamos voltar agora ao versículo 12 deste capítulo 13 de Apocalipse. Diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Veja só aqui a conexão entre o falso profeta e o anticristo. O versículo diz que o falso profeta exerce toda a autoridade da primeira besta. A primeira besta não é o anticristo? Então, ele tem a mesma autoridade. O que este versículo nos ensina? Que ambos servem ao diabo. Por quê? Porque é o diabo quem concedeu ao anticristo a sua autoridade, o seu poder. E se o falso profeta tem a mesma autoridade, isto só acontece porque ambos servem ao diabo. O anticristo, ele serve a Satanás dentro da esfera política, governamental. O falso profeta serve ao inimigo no âmbito religioso, ideológico, entende? O versículo também diz que o falso profeta exerce a autoridade do anticristo na sua presença, na presença do anticristo. Como assim? O anticristo tem ciência dos atos dos falsos profetas, mas nada faz contra eles. É nesse sentido que o falso profeta age diante do anticristo. O anticristo tem ciência, sabe quem ele é, sabe o que ele faz, porém não levanta a mão contra o falso profeta. E não é assim que acontece na realidade? Governos anticristãos perseguem o cristianismo, mas fazem vista grossa ou até apoiam as outras religiões. Não é isso? Olhe ao seu redor. Toda vez que nós estamos diante de um governo de um anticristo, este governo ataca o cristianismo e nada faz contra as outras religiões, contra os profetas dessas outras religiões. Pelo contrário, os falsos profetas, eles são ouvidos, são respeitados e até defendidos em governos de anticristos. Não estranhe se pessoas de religiões anticristãs ou não cristãs serem até promovidas em governos assim. São privilegiadas com as leis que este governo faz, são beneficiadas, e isso porque não há qualquer vergonha da parte de um anticristo agir em prol dos inimigos do povo de Deus. Continuando, olha o que o versículo diz ainda: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Observe que o falso profeta, ele acaba direcionando as pessoas do mundo para adorarem, para servirem ao anticristo. Agora preste atenção, isso não precisa ser feito de forma consciente pelos falsos profetas. Por que não, professor? Porque toda vez que eles agem contra Deus, desviando os ingênuos do verdadeiro caminho, desviando-os de Cristo, o resultado final sempre será que esses desviados fiquem do lado da primeira besta, a besta que emerge do mar, o anticristo. Compreende? Isso mesmo. Toda vez que um falso profeta desvia uma pessoa do caminho de Deus, automaticamente essa pessoa, é claro,
vai passar a ser um adorador da primeira besta, um adorador do anticristo, porque não existem dois caminhos para Deus, só um. Existe um caminho estreito que leva a uma porta estreita e existe um caminho largo que leva à perdição. Se a pessoa não está do lado de Cristo, então ela está do lado do inimigo, está do lado do anticristo, está do lado do falso profeta. O trabalho do falso profeta é fazer isso acontecer, entende? É desviar o maior número possível de pessoas para que estas, no final, virem servas do anticristo. Diz também no final do versículo, cuja ferida mortal fora curada. Eu já expliquei que essa ferida mortal, ela não foi feita realmente no anticristo, mas sim naquele que está por trás do anticristo, o próprio Satanás. O apóstolo João, ele cita dessa maneira, como está no versículo, porque o diabo e o anticristo, eles se confundem. Por que se confundem? Porque um está por trás do outro. Não é na força, no poder e na influência de Satanás que o anticristo age? Pois bem, quando fala que a cabeça do anticristo foi ferida de maneira mortal, na verdade, a cabeça que foi ferida foi daquele que está por trás do anticristo, Satanás. Professor, quando é que Satanás foi ferido mortalmente na cabeça? Quando Cristo lhe feriu na cruz do Calvário, conforme aquela profecia lá de Gênesis 3,15, que diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus feriu de morte Satanás na cruz do Calvário. Professor, e quando é que essa ferida fora curada, como diz o texto? Na verdade, a vitória de Cristo sobre o diabo na cruz foi definitiva. Tanto é que o destino do inimigo já está selado. Mas, e agora isso é importante, hein? Mas Satanás não foi morto ou destruído nessa ocasião. Ele continua vivo e ativo neste mundo. É nesse sentido que o golpe em sua cabeça não foi mortal. E por isso que João diz que a ferida foi curada. Em outras palavras, Satanás na cruz foi derrotado definitivamente. Mas ele não foi morto, não foi destruído. Continua agindo neste mundo, especialmente através de anticristos. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Que coisa, hein? Note que falsos profetas podem chegar a fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Olha o que Jesus diz em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Perceba que no encontro final, no dia do juízo, muitos falsos profetas chegarão para Cristo e perguntarão, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Ora, se eles não tivessem de fato expelido demônios, como é que eles poderiam usar esse argumento aqui? Então, eu entendo que eles expeliam sim. E eles dizem mais. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Interessante isso, não? Um falso profeta, ele é capaz até mesmo de fazer um milagre. Mas preste atenção na resposta de Jesus. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então aqui nós temos revelado quem realmente são essas pessoas. Embora elas profetizassem em nome de Cristo, embora elas expelissem demônios, embora fizessem milagres, a vida de iniquidade dessas pessoas revelava quem elas verdadeiramente eram. Eram falsos profetas. Mas, professor, eu nunca vi um falso profeta fazer descer fogo do céu. Nunca vi. Já vi até alguns milagres, algumas coisas fora do comum que eles fazem. Mas fazer descer fogo do céu,
assim como Elias fez no Antigo Testamento? Concordo com você, nem eu. Eu mesmo nunca vi um falso profeta fazer isso. Mas, se nenhum falso profeta fez isso até agora, isso não quer dizer que algum falso profeta não o fará no futuro. Entende? Provavelmente, tal poder em um falso profeta só será visto no final dos tempos, quando surgir o falso profeta, aquele que trabalhará junto com o anticristo, o anticristo final. Então, podemos esperar que, no final dos tempos, no final da era da igreja, o falso profeta que vai surgir, ele também fará milagres. Só que os milagres que ele fará serão tão extraordinários que não dá para compará-lo com os falsos profetas anteriores a ele. Já pensou o quão terrível este homem será? Continuaremos a falar sobre o falso profeta na próxima aula.